Então bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, mais um dia. Hoje, 23/7/2026, e esse, claro, é um canal de contato aqui de informações para os meus clientes da assessoria e fica aberto a todos no YouTube. Se gostar, se inscreve no canal. Vamos então às notícias para essa manhã de quinta-feira. Cenário, então, macroeconômico de ontem, né? Ontem, o Brasil finalmente, né, descolou aí, teve um desempenho divergente entre as principais bolsas do mundo e também dos Estados Unidos. Acabou avançando 2,44%, eba, né, finalmente, chegando ali aos 177.548 pontos, já mostram os principais desempenhos, como foi a curva do dia, né? Sustentado basicamente pela valorização das ações de maior peso e pelo fluxo favorável para ativos locais, tá? Entre os destaques ficaram a nossa Vale, 3,96 de alta, após divulgação do seu relatório operacional, teve um aumento ali de produção, e a VEG subiu 10,05%, impulsionada pela reação ao seu balanço, que foi bastante positivo também. Petrobras também contribuiu, aí no caso não tão bom, né, porque é por conta da alta do preço do petróleo, isso quer dizer que seguem as tensões em relação à guerra, tá? E bancos, por exemplo, como o BTG Pactual, subiram também 2,98%. Já nos Estados Unidos, foi um dia mais de estabilidade, queda de 0,1 no S&P 500, 0,01, 0,14 o Dow Jones, perdão, ficou com uma queda de 0,01. O S&P recuou 0,14 e a Nasdaq caiu um pouco, 0,5%, 0,57. Tá? Avanço do petróleo impactou, o aumento do rendimento dos treasuries por lá também. E mais, né? Os investidores adotaram uma postura cautelosa depois da divulgação dos resultados de Alphabet, que é a controladora do Google. Os resultados vieram maravilhosos, acima das previsões dos analistas, mas mesmo assim as ações chegaram a cair 3% no mercado, com a preocupação de que esses investimentos em inteligência artificial vão trazer algum resultado, etc, etc. Bom, é isso. No câmbio, o dólar à vista recuou ontem 0,43%, cotado aos 5,05, R$ 5,05, acumulando a terceira sessão consecutiva de queda, tá? E ontem, inclusive, o real foi a moeda dos emergentes, né, que teve o melhor desempenho frente ao dólar, tá? Compartilhando aqui então a bolsa, chegou a dar um pico aqui mais forte aqui, aí cedeu um pouquinho, né, ali por volta das 11 e depois foi escalando aos pouquinhos e encerrou na máxima. Tá? Então ontem foi um bom dia de bolsa, um dia bacana. As maiores altas, maiores quedas estão na tela aí também para a conferência de todos. Voltando para mim, vamos às informações iniciais do dia de hoje, né, a abertura dos mercados. Nos Estados Unidos operam em baixa, tá? É à medida que vai ali toda aquela discussão em relação a IA, gigantes de tecnologia, etc, etc, né? A dúvida sobre esses aportes bilionários. As ações chegaram a cair 3%, mesmo ela reportando um balanço bastante forte, tá? Bom, a gente tem a Intel divulgando o seu balanço também após o fechamento de mercado no dia de hoje e os pedidos semanais de seguro-desemprego serão divulgados agora às 9h30, ao horário de Brasília, ok? Dow Jones 0,35, S&P Futuro 0,35 também, Nasdaq Futuro 0,47, todos os três no terreno negativo, tudo bem? Mercados na Europa operam em baixa, mas lá a questão é os investidores aguardando a decisão de juros do Banco Central, do BCE, que as apostas são que eles manterão os juros nessa reunião e que provavelmente o comunicado deixe aberto a possibilidade de um aumento de taxa em setembro, tá? Então isso realmente está no radar deles lá, principalmente por conta da nova alta dos preços de energia. Não vou nem falar por que que é, né? Todo mundo tá careca de saber já. Bom,
todo mundo em queda na Europa, tá? 0,55 estoque 600, Alemanha 0,43, Reino Unido 0,10, França 0,88 e Itália 1,43. Já os mercados na Ásia e no Pacífico são diferentes. Fecharam, né, em alta, em grande maioria. O índice COSP da Coreia do Sul, que é uma montanha russa danada, acabou subindo mais 4%, impulsionado pela SK Hynix e pela Samsung, né, que estão realmente ali. É uma montanha russa enorme, a volatilidade bastante grande. Então, Xangai 0,25, Japão 0,46, Hong Kong 0,0 não, 1,11 Hong Kong, né? E Austrália 0,18, todas essas no terreno positivo, apenas Índia, perdão, caiu, né? 0,63. Bom, para nos encaminharmos aqui mais para o final, as commodities, o petróleo opera em alta, após relatos de petroleiros na costa da Arábia Saudita serem atacados, tá? E as ameaças renovadas dos Estados Unidos que não preparam ali intensificar os ataques contra o Irã. Ontem vi notícias, inclusive, de que não vai ter acordo, que é isso mesmo, enfim, a situação segue complicada lá no Oriente Médio. Cotações de minério de ferro na China tiveram um dia de recuperação, parte, né, de recuperação das perdas da semana. O custo de frete elevado também contribui para isso. Então, o Brent agora opera a 3,89% de alta, aos 97 dólares e 71 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,74% de alta. Tá? Voltando aqui para o compartilhamento, o VIX subindo de novo, 9,80 lá no S&P 500, ultrapassando lá, chegando na barreira dos 18, bem volátil. Bitcoin opera agora uma leve queda de 0,68% aos 65.561 dólares a unidade. O dólar cai um pouquinho, 5,5 também ainda, 5,05, cai 0,37. O índice do dólar 0,14 positivo, DXY. Então, há possibilidade na abertura do mercado o dólar se apreciar um pouco, né? O real deve perder um pouco de valor frente ao dólar, tá? E o EWZ, que é a bolsa brasileira lá nos Estados Unidos, representada por um ETF, fechou ontem com 2,81 de alta. Pode ser uma boa abertura aí para nós, né? E aí, pessoal, vou deixar uma matériazinha hoje de novo aqui para vocês. É brincadeira, né? Mas é isso, é Brasil. Seu dinheiro, né? Vamos lá. Será que alguém adivinha? LCI e LCAs passam a pagar menos em 2026, o que já é um fato, né? As taxas estão bem menores do que antes, com o fim da isenção de volta ao radar. É isso. É isso aí. Vão tentar de novo, tá? Claro, isso pensando na continuidade do que está posto nesse momento aí no governo, né? Então a gente tem alguns números aqui em relação à comparação de taxas, o que está acontecendo. Vou deixar a matéria, por favor, leiam, né? Mas vamos lá, né? O governo ele tem os pontos bons também, né, em relação ao FGC, etc. Tudo isso é bacana, mas as taxas estão caindo e bastante, tá? Agora, né? Vamos lá. O semestre terminou com a retomada da discussão sobre o fim da isenção. Representantes do Tesouro estão agora fazendo a narrativa que as NTNBs estão desse jeito que estão agora, porque tem a isenção nas LCIs, aí o pessoal prefere comprar título isento. Pelo amor de Deus, né? Não é porque o governo gasta demais e porque os investidores ficam com medo de comprar a dívida federal, né? Não, não é por isso. É porque você pega o seu dinheiro e tenta colocar num título que é isento. Tá bom, eu acredito. E aí a medida provisória 1303, que caducou, já foi a primeira tentativa, a segunda, na verdade, ou terceira, sei lá, já nem lembro mais, de tributar os isentos. Mas, vamos lá, né? O representante aqui
acredita que o tema volta à pauta, mas não antes das eleições. Claro, é só se continuar o que está aí, assim que acabar as eleições, se continuar o que está aí, vamos lá, né? Vamos falar dos tributados, porque vai chegar algum momento que esses produtos serão tributados e aí eles vão ter um cenário de isonomia. Enfim, tem mais coisas aqui na matéria. Eu deixo na descrição do vídeo para vocês lerem e terem o próprio entendimento de cada um. Tá? Enfim, Brasil. Bom, esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí no joinha, no like, né? O mais famoso como like, se inscrevam no canal, dá aquela moral aqui para a gente crescer a nossa comunidade, trazer essas informações a mais pessoas. E se quiser falar diretamente comigo, entender um pouco mais do meu trabalho de assessoria, meu e-mail particular, tá? Na descrição do canal. Forte abraço, bons negócios, tchau.